Ela foi presa em uma cela com aproximadamente 20 homens e todo mundo sabia as barbaridades que iriam acontecer ali. O diabo não tem chifres. Ele usa a máscara de um pai dedicado ou de uma professora simpática. Pode ser aquele jovem brilhante de sorriso fácil, mas uma coisa é certa, uma hora ou outra ele vira a manchete dos jornais. Oi, oi, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal, né? Se você aí ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira. Já chega deixando o like, tá agora no início do vídeo, que vocês sabem que me ajuda bastante. Se inscreve também nesse canal para não perder nenhum vídeo, tá? Aproveita e me segue nas minhas redes sociais, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos pra vocês. Então, avisos dados e sem muita enrolação, vamos para o caso de hoje. Lidiane Alves Brasil nasceu em Barcarena, no Pará. E desde muito cedo, Lidiane já teve uma vida bem difícil. Os pais dela se separaram quando ela ainda era um bebê. Mas pouco tempo depois, a mãe dela se casou novamente e foi o padrasto de Lidiane que a registrou como sua filha. Mas, apesar de ter tido uma infância bem difícil, Lidiane era considerada uma criança alegre e brincalhona. Porém, ao entrar na adolescência, Lidiane começou a se envolver com substâncias ilícitas e aos 15 anos ela decidiu sair de casa e passou a trabalhar como doméstica em Abaetetuba, que é uma cidade vizinha. Então, no dia 21 de outubro de 2007, Lidiane foi flagrada pelo dono da casa tentando furtar alguns dos seus pertences, que era um celular, algumas roupas e um cordão de prata. Enfurecido com a situação, o homem trancou a jovem no banheiro e ligou para o tio chamado Adilson Pires de Lima, que era o investigador da polícia. Adilson chegou na residência do sobrinho, acompanhado de mais 2 investigadores, que são Sérgio Teixeira da Silva e Francisco Carlos Fagundes Campos. E ao invés de levar a menor até a delegacia para que a autoridade policial, que no caso seria o delegado, realizasse os procedimentos específicos que a lei determina para jovens infratores, os 3 homens adultos decidiram que a adolescente merecia uma punição de verdade. Então, eles agrediram ela com socos, chutes nas costelas e a ameaçaram de morte colocando uma arma dentro da boca dela. Lidiane tinha apenas 15 anos, 1,5 m de altura e pesava cerca de 40 quilos. Depois de ser espancada, Lidiane foi levada para a delegacia e quem estava de plantão era uma delegada chamada Flávia Verônica. A delegada perguntou quantos anos Lidiane tinha e ela disse que tinha 20 anos e mesmo sem ter nenhum documento que comprovasse isso, a delegada determinou a prisão dela em flagrante. Porém, na época dos fatos, a prisão que Lidiane foi presa não tinha celas femininas. Então, ela foi colocada em uma cela masculina com aproximadamente 20 homens. Lidiane foi abusada por vários homens que estavam naquela cela, chegando a ficar vários dias sem comer porque eles só permitiam que ela se alimentasse se tivesse relações com eles. Além dos abusos, Lidiane foi espancada e queimada com cigarros e isqueiros. Ela viveu esse inferno durante 26 dias. E sim, todos os agentes públicos sabiam o que estava acontecendo, desde delegados até carcereiros, porque todos eles escutavam os gritos e pedidos de socorro. Inclusive, um carcereiro chegou a cortar o cabelo de Lidiane com um facão para que ela parecesse com um garoto e ninguém desconfiasse das barbaridades que estavam acontecendo ali. 2 dias depois da prisão da adolescente, no dia 23 de outubro de 2007, os autos de prisão em flagrante foi levado até a juíza Clarice Maria de Andrade, que mesmo tendo conhecimento que no município que ela trabalhava na época não tinha penitenciária feminina e que a jovem estava presa em uma cela com outros homens, Clarice assinou os documentos mantendo Lidiane presa sem transferir a jovem para uma penitenciária feminina em outro município. 14 dias depois da prisão, no dia 5 de novembro de 2007, a juíza recebeu um ofício do Tribunal de Justiça do Pará determinando a transferência de Lidiane para um
um presídio feminino com urgência. Então, a juíza encarregou o seu assessor de responder esse documento, porém ele esqueceu e o documento só foi enviado 12 dias depois, no dia 20 de novembro de 2007. O caso de Lidiane só teve atenção de verdade quando o Conselho Tutelar soube do que estava acontecendo. Alguém tinha feito uma ligação anônima e denunciado tudo o que estava acontecendo com ela. A conselheira Diva de Jesus foi até a delegacia e levou a certidão de nascimento da jovem para mostrar que ela era menor. Mas o delegado Antônio Fernando Cunha, que estava de plantão no dia, não liberou a saída dela, justificando que necessitava de uma ordem judicial para permitir a liberação da adolescente. No entanto, ele conseguiu que rapidamente, no mesmo dia, Lidiane fosse retirada da cela onde estava com cerca de 20 homens e fosse colocada na sala dos escrivões até o outro dia. O Conselho Tutelar conseguiu informar a família de Lidiane sobre tudo o que estava acontecendo, porque até então eles não sabiam de nada, e no outro dia o pai dela, que no caso é o padrasto, foi até a delegacia e levou todos os documentos que mostravam que ela era menor, e ao chegar lá eles foram atendidos, pelo delegado de plantão Rodolfo Gonçalves, que informou que ela tinha fugido e que eles não sabiam onde ela estava. A adolescente foi encontrada 2 dias depois em um cais, andando sem direção. Ela disse que foi levada até lá por policiais que ameaçaram ela de morte caso ela contasse tudo o que tinha acontecido. O caso ganhou repercussão nacional e internacional e o governo federal foi pressionado a agir e amparar Lidiane e a família dela, mas vocês sabem, que depois que as câmeras e microfones são desligados, tudo é esquecido. Lidiane e a família dela foram colocados em programas de proteção à pessoa para não serem executados enquanto os processos estavam em andamento. 12 pessoas foram acusadas de envolvimento no crime. Os 3 delegados, Antônio Fernando Cunha, Rodolfo Fernando Vale Gonçalves e Flávia Verônica Monteiro Pereira, foram exonerados e condenados por tortura e omissão e foram presos. Em depoimento, a delegada Flávia Verônica disse, abre aspas, tinha consciência que a menor poderia sofrer abusos sexuais, mas que a sua conduta não lhe dava respaldo para que ela decidisse se aquela situação era justa, humana ou desumana, mas apenas para aplicar a lei. Daniela Bentes da Silva, Celso Irã Cordival Viana também foram condenados por tortura e omissão. Os investigadores da polícia, Adilson Pires de Lima e Sérgio Teixeira da Silva, que espancaram e levaram Lidiane até a delegacia, foram absolvidos por falta de provas. Por ter sido abusada por vários presos que estavam dentro da cela, Lidiane não conseguiu lembrar o nome ou o rosto de todos os envolvidos. Ela conseguiu lembrar apenas de 2 que são Beto Júnior e Rodney Leal. Os 2 foram condenados a 10 anos e 8 meses de prisão por estupro e atentado violento ao pudor e tiveram as suas penas aumentadas. Já a juíza Clarice Maria de Andrade foi afastada por 2 anos, mas continuou recebendo o salário de R$35 mil enquanto estava afastada. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a decisão era desproporcional e Clarice foi reconduzida ao cargo novamente. Em 2011, Lidiane passou a receber uma indenização de 2 salários mínimos do governo do Pará. A última vez que ela apareceu em público foi em 2017, aos 25 anos, 10 anos depois dessas atrocidades. Ela foi presa outras vezes por furto em penitenciárias femininas e continuava viciada em substâncias ilícitas. Lidiane teve o corpo, a vida, a família e a alma destruída, enquanto a maioria dos envolvidos continuam vivendo a sua vida como se nada disso tivesse acontecido, em liberdade e ainda atuando nos mesmos cargos que eles usaram para agredir fisicamente e moralmente um ser humano. Meus amigos, esse é o país onde a lei serve apenas para calçar os pés dos maiores para pisar na cabeça dos menores. E esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!